Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que comprará um jogador pedido por Abel Ferreira. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre o Palmeiras, que vai comprar um jogador com aval de Abel Ferreira. Abel tá mandando prender e soltar no Verdão, e ele gostou bastante de um atleta chamado Larson, volante de 20 anos de idade, que pertence ao Goiás e está jogando no Sub-20. Tem participado cada vez com mais frequência dos treinos do time principal. Ele chegou por empréstimo com opção de compra. Já disputou 29 jogos pelo Sub-20, com 3 gols marcados no Campeonato Brasileiro da categoria. E é por conta desse bom aproveitamento nos treinos e também por causa da lesão do Lucas Evangelista que o Abel solicitou ao Anderson Barros que exerça a opção de compra. O negócio havia sido fechado quando ele chega do Goiás pelo João Paulo Sampaio, mas como o atleta se destacou em treinos no profissional, a negociação está sendo tocada pelo departamento de futebol da equipe de cima. Palmeiras tem direito a ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta, cifras bem baixas, para um Palmeiras que vai arrecadar mais de R$1,5 bilhão nesse ano. Jogador que tem potencial com e sem bola, aquele tipo de volante moderno que tem agradado também nos treinos. Só para completar em relação ao Verdão, registrar que o Palmeiras nesse momento tem exatamente a pontuação que havia sido planejada pela comissão técnica. O Abel se reuniu com representantes do elenco no início da temporada, no início do Campeonato Brasileiro, para ser mais específico, e passou uma série de mini-metas. O Campeonato Brasileiro foi dividido em blocos. No primeiro bloco, o Palmeiras precisava ter feito 12 pontos e acabou somando 13. Depois, no segundo bloco, precisava ter feito 11 pontos e fez 9. No terceiro e no quarto blocos, o Palmeiras fez exatamente os 10 pontos que estavam planejados. E no quinto bloco atual, dá para dizer que o Palmeiras já tem um ponto a mais do que havia estimado, são 13 pontos conquistados contra 12 que estavam no planejamento. Diante disso, Verdão tem hoje 55 pontos, exatamente como se imaginava lá no início da competição. Verdão que é líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Flamengo, de 3 pontos a mais do que o Cruzeiro. A vantagem maior vem agora, além de ter uma vitória a mais do que o Flamengo, que permite ao Palmeiras ser líder. Verdão tem um jogo a menos do que o Fla e 2 jogos a menos do que a Raposa. Boa noite, Nicola. Você acha que o São Paulo foi roubado no Morumbi? Sim. Roubado talvez seja forte, mas foi prejudicado. E ficou muito claro isso. Tarcísio Santana dos Santos. Boa noite, Nicola. Tô vendo o São Paulo chorando, certo, o árbitro errou e muito no jogo de hoje, mas na origem do segundo gol do São Paulo foi muito falta no Vitor Roque. Aquilo eu não achei falta, não. Eu não achei falta no segundo. Como eu não achei também, o São Paulo reclama de uma falta do Gustavo Gomes no Tapia, na origem de um dos gols do Palmeiras. Eu não achei falta, não achei não, tá? Juiz Ramon Abate Abel tem que ser investigado pela polícia. Sabe qual é o problema, Raimundo? O Abate precisa de geladeira, o árbitro de Grêmio e Red Bull Bragantino merece punição. Houve muita reclamação em relação à arbitragem de Vasco e Vitória pela expulsão do Lucas Halter. Cara, a verdade é que a arbitragem é muito, mas muito ruim. O Focado escreve: se for contra o Palmeiras não é pênalti. Se for a favor nem precisa ser pênalti, que será marcado. Eu estava conversando com uma pessoa de São Paulo e ela estava lembrando que o Palmeiras se tornou muito próximo da nova diretoria da CBF. Repito, uma opinião, uma versão que vem do São Paulo. Mas, de fato, a Leila sempre foi uma daquelas que mais demonstrou apoio ao Samir Chaude desde o começo. Desde quando a candidatura dele era só uma candidatura à presidência, tá? Boa noite, Nicola. Verdão campeão. É uma possibilidade bem real. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se a atualização costuma ser tão rápida, mas eu vou entrar no site da Universidade Federal de Minas Gerais para ver as probabilidades. Vamos ver se eles já atualizaram depois dos resultados. Atualizaram. Nossa, olha como mudou. Olha como mudou. A última projeção tinha o Flamengo com 48, o Palmeiras com 40. Agora o Palmeiras tem 58 e o Flamengo tem 30. Mudou radicalmente. Eu acho que assim, eu acho que ainda tem bastante coisa para acontecer. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo ainda vão trocar de posição algumas vezes, tá? O Cruzeiro é que ficou mais distante mesmo, 12% de chances. Mas olha como o negócio ficou diferente aqui, né? Ó, 58 contra 29. O Palmeiras virou o favorito.
segundo o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. O Veiga já está apalavrado com o Santos para 26, não acredito, Cairo, até porque o Veiga tem contrato longo com o Palmeiras, tá? No contrato do Veiga não acaba em dezembro, não. O único jogador no Palmeiras, entre os atletas do profissional cujo vínculo acaba em dezembro, é o Marcelo Lomba, tá? E aí já é certo que o Lomba não fica, até porque o Palmeiras já contratou um reserva pro Everton, e talvez nem seja um reserva, né? Talvez seja um titular. Achei isso aqui, ó. Ai, me enchendo as pitangas, paciência. Tem um tapete aqui, agora o que é isso que eu não sei, mas eu achei. Bom, enfim, deixa eu só para completar. O Carlos Miguel foi contratado para disputar posição com o Everton e o Lomba sobrou, né? Se esse empréstimo acabar virando uma conversão de abatimento de valores para a compra da SAF, poderia ter algum problema jurídico para a Leila e o marido dela, e há uma previsão, né? Se não houver o pagamento do dinheiro, eles ficam com 20% da SAF. Isso certamente renderia muitas críticas lá no Palmeiras, tá? Genivaldo Ribeiro, Luiz Miguel, mas a fama só cai em vocês. E a tia Lila comprou o sistema. Cheguei agora apenas para falar que a arbitragem salvou o Palmeiras. E no jogo do Flamengo expulsou 2 de graça. O Danilo foi expulso no comecinho, né? Fez uma falta violenta, 12 minutos de jogo. E o Rian Francisco, o Wallace foi expulso por estar completamente fora do tom, né? O Wallaciane precisa colocar a cabeça no lugar, cara, senão ele vai acabar colocando a carreira em risco, tá? Minha pergunta sobre o empréstimo é porque a Leila ainda é presidente do Palmeiras. Essa cláusula não seria conflito de interesse, já que os dois clubes... Verdade. É verdade. Mas é assim, né? Como o Vasco só começa a pagar o empréstimo a partir da metade do ano que vem e tem 2 anos para pagar, só vai haver um débito, só vai haver um calote daqui a 3 anos. E daqui a 3 anos a Leila já não é mais presidente. Então essa possibilidade de aquisição de 20% da SAF por conta de uma inadimplência, ela vai se dar apenas depois que a Leila já não for mais presidente do Palmeiras. Então acho que isso ajuda até a entender a operação, né? Nicola, quantos desfalques considerados titulares o Palmeiras tem para o jogo contra o Juventude? O Vitor Roque tomou o 3º amarelo, né? Quer ver? Deixa eu ver se... desfalques... Palmeiras, e aí tem os convocados para seleções, por exemplo, o Flaco e o Aníbal foram convocados para a seleção argentina. Quer ver? Juventude, quer ver? Peraí. Não cair. Deixa eu pegar aqui, ó. Texto gigante, mas não fala dos desfalques. Aí é difícil, né? Tô procurando aqui, tá? Peraí. Não. Palmeiras, Juventude. Se não, eu faço um vídeo amanhã e conto para vocês, tá? Conto direitinho, todos os detalhes. Mais recentes. Ó, por jogar na data FIFA, o Palmeiras já tem 4 desfalques certos para enfrentar o Juventude dia 11. Aníbal, Flaco, Gomes e Sousa, tá? E aí isso foi antes da possível convocação do Piquerez. Depois eu preciso pesquisar se o Piquerez foi... É que dia 11 o jogo contra o Juventude, né? Então vai acontecer no meio da data FIFA. Entendi. Tá, boa. Agora sim, agora eu achei. Desfalques do Palmeiras para o jogo contra o Juventude. Vitor Roque, M. Martinez, Flaco Lopes. O Vitor Roque e o M. Martinez punidos com o 3º amarelo, estão suspensos. Tá? O Flaco convocado para a seleção argentina, o Aníbal Moreno também. No clássico contra o São Paulo, Rafael Veiga, Andrés Pereira e Aníbal Moreno também receberam cartões, mas apenas Moreno estava fora por convocação. Veiga e Andrés estarão à disposição. Amanhã eu vou fazer esse levantamento direitinho, tá meio confuso. Peraí, vou anotar aqui, ó.
Quantos desfalques o Palmeiras terá contra o Juventude? Agora sim, voltando. Jorge Nicola, Paulo Nobre pode voltar? Não, ele não é nem conselheiro. Ele precisaria se eleger conselheiro para depois concorrer à presidência, tá? Hora de falar sobre o Palmeiras e de mais uma vitória, essa com pinta de campeão. O Palmeiras perdia por 2-0 para o São Paulo no Morumbi, esse primeiro tempo horroroso do Verdão. Abel Ferreira fez 3 mexidas no intervalo, o Maurício acabou entrando no lugar do Rafael Veiga, o Giai perdeu a vaga para o Alan e o Murilo perdeu a vaga para o Bruno Fux. E o Palmeiras melhorou na etapa final, chegou ao gol do 2-1 com o Vitor Roque, fez o 2-2 e mais um bonito gol do Flaco Lopes, e o gol da vitória nasceu de uma cabeçada de Ramon Sos, um dos maiores investimentos da história da Alviverde, jogador comprado do Nottingham Forest por 90 milhões de reais, ele aparece no finalzinho da partida para cabecear e assegurar 3 pontos fundamentais que permitiram, ainda que momentaneamente, que o Palmeiras virasse líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Flamengo, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Queria completar que além dessa vitória por 3-2, o Palmeiras manteve uma freguesia em cima do São Paulo. Já são 4 anos de Campeonato Brasileiro sem perder esse clássico. No total, 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. 2022, uma vitória e um empate. 2023, 2 vitórias. 2024, uma vitória e um empate. 2025, mais 2 vitórias. Bora falar agora sobre Vitor Roque, que pisou na bola. Depois de marcar um dos gols na vitória contra o São Paulo, ele usou suas redes sociais para postar 13 fotos, como a gente chama de carrossel, uma sequência, uma série de fotos. A 13ª foto era de um tigre carregando um veado morto. O tigre carregava esse veado pela boca, fazendo uma alusão a ele. O Vitor Roque é conhecido como tigre e associando o São Paulo a um veado. Mensagem homofóbica que acabou sendo apagada depois da repercussão extremamente negativa. É bem verdade que se você entrar agora nas redes sociais do Vitor Roque, vai ver a série de 12 fotos, menos essa 13ª que acabou apagada, mas a repercussão foi bem negativa, torcedores do São Paulo bravos, dá até para dizer que houve uma pequena cobrança do Palmeiras, até porque qualquer mensagem homofóbica não é mais aceita, felizmente. Só para completar em relação ao Verdão, vitória fora de casa contra o São Paulo, mesmo com arbitragem super polêmica, fez bem demais ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Além de ter virado líder, o Verdão se tornou o favorito ao título. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Matemática, hoje o Palmeiras aparece com 60,6% de chances de título, contra 31,5% de chances do Flamengo e apenas 7,4% de chances do Cruzeiro. Confesso para vocês que, diante da sequência, da quantidade de jogos que ainda faltam para um Campeonato Brasileiro terminar, não consigo ver o Palmeiras tão favorito assim quanto o pessoal do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, mas gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para criar a sua própria projeção e chances, tá bom? Só para arrematar, Palmeiras e Flamengo 55 pontos, o Palmeiras tem 17 vitórias contra 16 do Flamengo. Ah, detalhe importante, o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Fla, o Cruzeiro aparece em terceiro com 52 pontos e 2 jogos a mais do que o Alviverde. Valeu, rapaziada, então é isso, fica aqui aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações. Neste dia 7, terça-feira de outubro, para você não ficar sem nenhum conteúdo, deixa aí o seu like nesse vídeo e ativa o sino das notificações caso você não é inscrito. Valeu, um grande abraço para você, nos segue para mais, até o próximo vídeo, vamos com tudo para cima, fui!